Depois de alguns domingos, né, irmãos, nós voltamos a falar de novo sobre os dons e os ministérios. Hoje nós estamos no quinto princípio que nós vamos trabalhar hoje. Só para os irmãos terem uma ideia de aonde é que nós vamos chegar, por exemplo, com o fenômeno aí da internet. Eu sei que todos nós que temos acesso à internet, quando vamos fazer uma viagem, a primeira coisa que a gente consulta é a distância, né? Então, o mapa do Google, então ele te dá a distância, quanto tempo, pedágio. Então, você já vai sendo informado quanto tempo você vai passar dentro do carro, né? E programa, levar uma bolachinha. Se for Simone, leva uma bolachinha, leva água. Isso é coisa de mineiro, viu? Isso é coisa de mineiro. Mineiro, ele não viaja sem uma bananinha, água, um lanchinho, porque, mas vou parar num posto. Mas e se o carro dá um probleminha longe do posto, né? Aí você vai pedir uma pizza e o cara vai cobrar. Né? Mas aí a gente sabe a distância, sabendo a distância nós nos prepararemos para onde nós vamos chegar. Então só para os irmãos terem uma ideia, eu acho que eu ainda não falei isso, são 16 princípios. Então nós estamos no quinto princípio. Então só para os irmãos terem uma dimensão de quilometragem. Então quando eu estiver falando 15º, aí o irmão fala, puxa, estamos terminando esse negócio. É que não vai ser esse ano, né? É porque daqui para frente vai ficar mais tempo em cada princípio. Então, qual é o princípio? Cada servo tem algo para dar e algo para receber no corpo de Cristo, estabelecendo relacionamentos interdependentes. Este é o princípio. Cada servo tem algo para dar e algo para receber do corpo de Cristo, estabelecendo com isto relacionamentos interdependentes. O modelo bíblico de relacionamento não é alicerçado na dependência unilateral, nem na independência centrada em si mesmo, ou no eu. Nosso desafio é reaprender a nos relacionarmos de maneira interdependente e saudável. Isso quer dizer, suprindo-nos uns aos outros. Então nós vamos trabalhar nesse princípio, irmãos. Começar hoje, trabalhar sobre isso. Mas primeiro eu quero dar marcar duas realidades para caminharmos com relação a isso. A primeira realidade qual é o conceito hoje de sucesso? Qual o conceito de sucesso hoje? Quem gostaria de? Prazer, irmão Jaci, ter o senhor aqui de novo conosco, querido. Viu? Agora firme, não firme. A Matula. Também. Mas é claro, o nordestino também. O nordestino ele é um pedaço de rapadura e um pedaço de carne seca. É verdade. E uma cumbuca de água, né? Uma cabaça de água para manter a água sempre geladinha. Né? Nordestino também. Um abraço aos nordestinos, né? Então, qual a definição de sucesso? Como é que é aqui? Vencer. Hein? Poder. Isso é fantástico. É porque você é crente, Priscila. Por isso você tem essa... né? Não, mas eu estou falando, mas isso é sucesso mesmo.
Se você não tem sucesso na família, o resto não tem nenhuma significação, não é? Mas, que a gente poderia abranger todas essas outras que vocês deram e muitas outras, é quando nós não precisamos mais de ninguém, a gente está por conta própria. Isso é sucesso. Independência. Infelizmente, essa é uma leitura. Olha, eu não preciso mais do meu pai, estou por conta própria, eu não preciso mais daquilo, eu pago a conta com meu dinheiro, eu não preciso mais tutela, eu assumo as minhas decisões. Então, isso, muitas vezes, tem sido, para o nosso tempo, uma definição de sucesso. Quando eu não dependo financeiramente, quando eu não dependo de ninguém para dizer para mim o que é certo e o que é errado, quando eu não dependo de pessoas para me conduzir, quando eu tenho minha própria carteira de motorista, de habilitação, quando eu tenho o meu próprio carro, quando eu ganho o meu próprio salário para pôr o combustível. Então, muitas vezes as pessoas, e principalmente jovens, isso é mais na visão de jovem. Então, eu já sou independente, então eu tenho sucesso. Essa é a primeira realidade que a gente precisa começar a pensar, porque funciona, conceitualmente pode não ser isso, mas na praxis acaba sendo assim. A gente tem um conceito de determinadas coisas, mas na prática o conceito não torna a praxis daquilo que eu faço. Eu tenho um conceito de uma realidade e acabo vivendo diferente daquilo que eu tenho. Uma coisa que marcou tremendamente a história do país, e isso era ensinado assim a ferro e fogo, e a gente precisava de aprender. Até porque na minha época de escola, da minha geração, né, não só minha, mas da minha geração, e umas 2 ou 3 atrás de mim, nós tínhamos a hora cívica. Ou era na segunda ou era na sexta. Normalmente era na segunda, quando a bandeira era hasteada, e nós cantávamos o hino nacional, e tinha todos aqueles eventos. Então nós éramos, assim como que compulsoriamente, ensinados ao conhecimento, ao patriotismo, a entender que houveram momentos na história do nosso país que foram extremamente significativos para o que nós somos hoje. E uma das realidades foi o grito da independência. As margens do rio Ipiranga, né, aquele quadro bonito levantando e dando o grito da independência. Qual que é? Independência ou morte. Isso faz parte da nossa história. Mas alguém já disse, e eu acredito, não porque alguém disse, mas é porque é um princípio bíblico, de que ou nós temos uma interdependência, ou nós morreremos. Não é mais independência ou morte, mas é interdependência ou morre. Não temos como sair disso. Não temos. A realidade hoje, não só na vida da igreja, na vida das sociedades, das empresas, das famílias, ou nós reaprendemos a interdependência, ou nós vamos morrer. Ou nós vamos morrer. E o pior é que hoje nós temos instrumentos para dar-nos a sensação de que o individualismo, a independência é o que é a solução. Hoje se faz todas as coisas, os nossos caminhos hoje, eles estão sendo pavimentados para nos dar a falsa impressão de que a independência, o individualismo é o que vai imperar. Mas, na verdade, isto é um caminho de morte. Hoje não é mais independência ou morte. Hoje é interdependência
ou você morre. A vida da igreja, Deus trabalhou a igreja para que a igreja fosse uma realidade interdependente, não uma realidade independente. E nós começamos a criar algumas coisas devido até ao nosso contexto social e histórico. Por quê? Nós hoje estamos num mundo ferozmente competitivo. Competitivo. Em todas as áreas. Todas as áreas. A começar do espiritual até o mais insignificante, que não há nada insignificante no sistema. Então, mas aquilo que nós conceituamos como significante e insignificante, há uma competitividade violenta, irmãos. Violenta. E há também, irmãos, a violência. Nós vivemos não só esse mundo competitivo, violento, mas nós vivemos num mundo violento, realmente violento, desigual. E a tendência nossa é nos tornarmos individualistas. Exatamente pela competitividade, porque eu não vou dar, por exemplo, chance ao Alexandre, ao Douglas, a Mauri, a Fernando, ao Sidney. Por quê? Porque eles podem querer o meu lugar. Então, isso é competitividade. Então, eu vou fazer o seguinte, o Alexandre, eu não vou, e o Everton, que está chegando agora, eu não vou deixar ele pregar de jeito nenhum, porque é um menino estudioso, daqui 4 anos ele está formando, e quem sabe a igreja passa a gostar mais das mensagens dele do que das minhas, então ele não prega de jeito nenhum. Então, isso é competitividade. Então eu me torno uma pessoa individual. Eu seguro, isso a gente sofre quando isso acontece. Porque tudo que aproxima de você torna-se em uma ameaça. Uma ameaça. Porque está muito competitivo. A violência nos isolou, irmãos. Eu não sei quem mora em condomínio se sente que está morando com gente à sua volta. Dependendo do nível de condomínio que você vive, o portão é aberto da sua garagem lá na portaria. Aí você pega e voa para dentro e está te esperando todo mundo lá dentro da sua casa, tudo que você precisa tem lá dentro, e aí você não sai, não fala bom dia, porque você não encontra. Você sai com os vidros fechados e entra com os vidros fechados, e quanto mais escuro, melhor. Isso é a sensação de que está violento lá fora, eu preciso me proteger. Por exemplo, eu fui levar uma comida para um animal, e o rapaz falou, não, o senhor pode trazer aqui, eu dou lá para o animal a comida. Aí, senhor, é só o senhor trazer aqui, eu vou ficar aqui até 2 horas. Então, cheguei lá nessa casa simples, não é uma mansão. Aí eu cheguei para entregar a comida, os carros tudo lá fora, eles lá no fundo, quando eu olhei, eu falei, vou jogar esse saco de ração por cima. Quando eu olhei assim, tinha mais fio do que o controle, o sistema de alarme. Eu falei, se eu jogar isso aqui, não tiver, eram 7 quilos. Então eu falei, se eu jogar esse negócio, tem o risco de cair lá e explodir muito, embora o saco de ração ele é bem reforçado, né? E eu pensei, gente, uma casa desse porte, com essa coisa aqui toda de... Por quê? Porque nós achamos que está violento, está mesmo, não estou aqui dizendo que não está violento o dia a dia. Mas nós começamos a nos trancar. Nós não saímos, nós não comunicamos, nós olhamos para as pessoas e se elas não tiverem o registro de fisionomia na nossa mente, elas se apresentam um risco. E dependendo de como ela está vestida, que é uma utopia, que ladrões, eles se vestem bem, ele não vai vestir de coisa. Pode acontecer que a pessoa que está com intenção de roubar também esteja mal vestido, mas
nós ficamos, irmãos, isolados por causa disto, irmãos. Nós tentamos sobreviver em um meio que muitas vezes é hostil e cruel. E aí nós nos tornamos individualistas, independentes. Aí nós queremos tudo, fazer tudo. Você não leva ninguém para cortar o seu jardim, você quer comprar a máquina para você podar, para você não deixar ninguém ter acesso à sua fortaleza, ao seu mundo seguro. E aí, irmãos, nós temos algumas consequências. As nossas relações ficam impessoais. Aí é muito mais fácil falar pelo Face do que tete a tete, olhar olho no olho, sentir cheiro de gente, pegar, tocar, não é? Quem estava contando essa semana, nós estávamos numa reuniãozinha assim, o Beto da Esther, me ajuda a lembrar aí bem, ele estava contando que lá nos Estados Unidos, alguém estava tocando alguma música, ouvindo, e parece que a pessoa estava com fone assim, não sei, alguma coisa assim. E ele chegou e tocou no cara. Diz que o cara olhou para ele assim, falou, tá doido, bicho? Me tocar? Quer dizer, hoje por que as outras nações nos acham extremamente afetivos, amáveis? Porque nós nos tocamos. Então, a gente se toca, nós pegamos na mão, nós abraçamos, nós trocamos um cheirinho, não é? Aquela coisa de afetividade, aquele negócio de carinho. Nós fazemos isto, mas nós estamos caminhando, nós fazemos como igreja. Nós fazemos como um povo que tem esse negócio na veia. Mas na maioria, hoje, as pessoas têm relacionamentos impessoais, distantes. Por exemplo, nós temos aqui nessa igreja membros que não querem visitas. Membros que não querem tornar membros da igreja. Membros que a hora que eu levanto a mão para empretar a bênção, já saiu há muito tempo. Então, pessoas que estão num lugar, mas esse relacionamento é um relacionamento distante. Olha, eu não quero isso porque eu não quero que ninguém fique palpitando na minha vida. Eu não quero que ninguém esteja aproximando de mim o suficiente de tocar-me. Não quero. Há um espaço, não é? Há o meu espaço, e esse espaço é meu. Eu não permito ninguém entrar nesse espaço, exatamente porque eu sou independente. Eu não preciso de ninguém. E nós temos, irmãos, quase nenhum envolvimento afetivo. Mesmo no meio da igreja. Mesmo na igreja, o nosso caminhar é um caminhar quase que por conta própria. Na desgraça nós nos unimos. Porque o ser humano e todo animal, não é só o pensante não, todo animal, ele tem uma taxia natural taxia, esse negócio é de odontologia, né, gente? Os dentistas aí. Tem essa inclinação natural quando a desgraça abate. Pode ver. Tem animal irracional quando é machucado. Se tiver da mesma espécie, o outro vai lá lamber aquele lugar que machucou. Isso é natural. Quer dizer, alguém sofre uma desgraça, você vê um acidente com morte, você chora, você leva o impacto, você vai para casa ruim. Aquele pessoa, você nunca viu aquele cara. Você assiste na televisão, aquele menino boliviano que foi morto, abalou-nos toda a nação. Nunca vi aquele menino, mais gordo ou mais magro. Mas abala-nos, a desgraça abala-nos. Então nós aproximamos, mas acabou. Acabou. Daqui um ano a gente nem vai lembrar desse menino mais. Então, mas nós perdemos essa aproximação. E na igreja, da mesma maneira. Olha o que o Stephen Covey escreveu lá, os sete
7 hábitos das pessoas mais eficientes, é isso, né? Eficazes. Quem não leu, leia. E ele agora publicou um outro livro chamado O Oitavo Hábito. Fantástico esse livro. Se você não leu, compra para você ler. Agora, é mais para liderança. Se você não tiver assim, não compra não, porque você vai jogar dinheiro fora. Deve ser caro aquele livro, eu ganhei, não é? Então deve ser caro, não é um livro barato não. O livro dele nunca foi barato, né? Quando lançou era uma fortuna aquele livro 7 Hábitos. Mas ele diz o seguinte: nós estamos fazendo mais em menos tempo. Mas por onde andam os relacionamentos ricos, a paz interior, o equilíbrio, a confiança de que estamos fazendo o que é importante e fazendo isto bem. Ou seja, nós estamos fazendo mais em menos tempo. Todos nós já sabemos disso. A vida hoje, ela está a 1000. Nós não conseguimos acompanhar, irmãos. Eu acho que esse é um dos grandes problemas nossos. E é um problema muito maior para os nossos filhos. Porque ele já enche a cabecinha deles, tadinhos, de atividade desde pequenininho. O cara vai para natação, inglês, francês, alemão. Alemão, né? Hein? Computação, natação, e cachorroção. Não, cachorro não. O cara tem que aprender a tratar de equitação. Então tudo são aí, o pessoal aí vai agindo, não é? Então, ele tenta correr atrás de tudo, informação, não é? Alguém já disse que nós temos muito mais informação num dia só do que em séculos da época passada, né? Então a pessoa tenta acompanhar e não consegue. E essa é uma das razões porque nós estamos doentes. Essa é uma das razões porque os antidistônicos vendem muito mais do que bala e pirulito, e antidepressivos. Então a gente tenta correr, não consegue. Também temos esse dispositivo natural. Nós nos decepcionamos com a nossa própria corrida. Então você estabelece um alvo, não chega lá, suas pernas não obedecem mais o comando do cérebro, e aí você fala, puxa vida, eu sou uma meleca mesmo. E aí você cai em depressão. Então todas essas realidades, irmãos, construídas, nós geramos essa independência. Então é muito melhor ficar aqui comigo mesmo, as minhas ambiguidades, enfrentamentos próprios, porque enquanto eu estou comigo, ninguém critica, ninguém fala nada, ninguém... Então deixa eu aqui comigo mesmo, eu não preciso de você. E nós ficamos assim, nem eu te ligo, nem você me liga, tá bom? Tu no teu cantinho e eu no meu. Só que a palavra de Deus, irmãos, não é isso que ela ensina. A palavra de Deus ensina interdependência. Nós somos criados para sermos interdependentes. A interdependência é o princípio organizador da matéria viva. Já disse um escritor. A interdependência é o princípio organizador da matéria viva, dos sistemas. Se nós olharmos no dia a dia, você vai ver que é esse negócio que funciona mesmo. Aqueles irmãos nós que estudamos sistema, qual que é a definição de sistema? Quem se lembra disso? Está tão antigo esse negócio, né? A gente tem tantos conhecimentos novos que a gente esquece as definições passadas. Qual a definição de sistema? Não importa. Sistema é sistema. É o sistema da computação, é o sistema do organismo, é o sistema, o ecossistema. Sistema é sistema, não é? Então, da fisiologia. Então, sistema é sistema. Então, qual a definição de sistema? Assim, bem simples. Sistema é o quê? É o conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente para algo comum.
Isso é um sistema. Então é um conjunto de elementos que trabalham interdependentemente para um propósito comum, para chegar a algum lugar. Né? Nosso sistema do corpo, nosso soma, não é? Ele trabalha assim. Quer dizer, nós tomamos água hoje de manhã, o nosso rim já funcionou, vocês observaram a cor daquela urina de manhã, não é? É lá que você foi ao banheiro logo de manhãzinha. Então aquela coisa feia e fedida que desceu ali é que seu organismo trabalhou, um sistema trabalhou para que toda parte, não toda, mas parte da impureza do seu corpo foi para aquele lugar e agora deu descarga hoje de manhã. Mas ele não parou de trabalhar, está trabalhando. E a hora que a gente for tomar banho à tarde, com qualquer desodorante ou perfume que você usou, o organismo, o sistema, né, excretor, eliminador das coisas tóxicas no seu corpo, está pondo para fora, inclusive como nossa transpiração. Está saindo aqui, né, dependendo do que a gente faz, você passa a mão assim, parece uma areia no rosto, né, porque já foi posto para fora esse negócio. Então, trabalham elementos que trabalham conjuntamente para um propósito comum. Isso é interdependência. E se nós não tivermos isso, irmãos, nós vamos morrer. Por quê? Porque a interdependência, ela gera segurança. Interdependência gera segurança. Interdependência gera conforto. Interdependência gera criatividade. Por quê? Porque muitas cabeças, irmãos, eu preciso do Alexandre, eu preciso do Douglas, eu preciso do Fernando, eu preciso do Amauri, eu preciso do Sidney, eu preciso... todo mundo. Todo mundo, eu preciso. Por quê? Porque muitas coisas que acontecem conosco não acontecem pela minha cabeça, ou a cabeça de qualquer um, acontece pelo o todo. Nós geramos uma realidade comunitária e uma realidade da Elda, eu preciso da Elda, eu preciso do Mané, então eu preciso dos diáconos, eu preciso de tudo e eles precisam de mim. Então isso é interdependência, nós precisamos uns dos outros. Então a realidade de Deus é interdependência. E hoje, eu sei que os irmãos que trabalham em empresas grandes aqui, sabem que isso aí é chamado princípio sustentável. Essa palavra aí de princípio sustentável da empresa, da organização, é interdependência. Agora, a Bíblia já vem dizendo isso há milênios. Há milênios. O apóstolo Paulo escreveu exaustivamente falando da interdependência. Dizendo que a igreja não é um time de futebol que se não ganha o campeonato, o técnico perde o emprego. Não é assim. Uma empresa que quer crescer, o problema de não crescer não tem a ver com o executivo. Não, que tem um nominho bonito hoje. O GE, o que é o defesa? Hein? Seu. É isso? CEO. Chefe executivo. Né? Então, não é dele, somos todos nós. Eu lembro que eu compartilhei com o Ministério Dorcas, claro que eu não vou lembrar os detalhes, mas o seguinte, o pessoal chegou na empresa, e era uma empresa que estava passando por momentos difíceis. Aí o time lá, a equipe de liderança dessa empresa, de líderes, estavam tendo dificuldade de gestar a empresa. Aí eles resolveram fazer o seguinte, eles, no salão nobre lá, puseram um caixão e na entrada da empresa disse o seguinte, olha, hoje morreu a pessoa que estava causando problema na nossa empresa. A partir de hoje, após o sepultamento, a empresa terá êxodo.
Ele vai caminhar, nós vamos tornar. E aí todo mundo queria saber qual era o desgraçado que estava matando a empresa e que agora estava morto. E aí façam fila para ver o cara lá na frente. Eles puseram um caixão, né? E um espelho lá dentro. Então todo cara que chegava olhava e via a cara dele. Não é? E claro, que eu acho que depois que o cara é um desses gênios aí, desses gurus da motivação, porque é uma das coisas que eu acho fantástica, esses camaradas, eles conseguem, pelo menos em teoria, fazer com que o cara possa pensar por alguns segundos que a solução está ao alcance das mãos. E muitas vezes, para chegar lá, o cara tem mais quilômetros para rodar a pé. Porque não é de carro que faz isso, não é com toda a rapidez nem a jato. Então, muitas vezes, o problema não está no cara que está gestando, o problema está naqueles que estão sendo gestados. Há uma expressão que diz assim, que são poucas as pessoas, por exemplo, conversar com a Nancy do Azen sobre o SESI, é SESI, né? SESI ou SESI? SESI. É uma empolgação. É uma empolgação. Isso aí você vibra, fala, puxa, como é bom ser professor no SESI. Porque ela já poderia aposentar, agora passou no concurso, é diretora do SESI em São Carlos, e ela vibra, o olho dela brilha quando ela está fazendo esse negócio. Já pensou se todo mundo que trabalhasse lá fosse assim? O SESI seria muito mais do que ele é hoje, porque ele é uma grande potência hoje. Né? Claro que o presidente está querendo se candidatar a governador, mas tudo bem. Mas a questão é que nós precisamos entender que nós dependemos uns dos outros. Então, como eu começo todos os estudos com o texto no Antigo Testamento, eu quero ir para lá com os irmãos para lermos e começarmos esse princípio. Êxodo 17. A Bíblia é fantástica, irmãos. Só existem duas realidades com relação à Bíblia que as pessoas, que nós hoje, nós, temos algumas resistências com relação a ela. Primeiro, que você não aprende da Bíblia por sua habilidade pessoal. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes e não entender a Bíblia. Porque a Bíblia, as coisas de Deus não se discernem o quê? Mas eu queria dizer humanamente. As coisas de Deus não se discernem humanamente. Elas se discernem espiritualmente. Então eu preciso desse elemento espiritual, sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus, para levar-me a entender o que Deus quer dizer com o que Ele escreveu. Né? Então essa visão, essa realidade por trás do que está escrito, só é vista mediante os olhos do Espírito Santo de Deus. Isso é um privilégio, irmãos, muito grande. É como se alguém estivesse falando em um idioma, vamos pôr aí o hebraico, ou o grego koiné, que são línguas. O hebraico moderno ainda se fala nas ruas de Jerusalém. Mas o grego koiné já não se fala mais. Então melhor pegarmos o grego koiné. Então alguém falando o grego koiné com outra pessoa, e ninguém entendendo a sua volta, mesmo sendo grego, e eu brasileiro, que mal sei português, aproximar-me daquele casal que estava conversando em grego koiné, entender tudo o que ele estava falando e poder comunicar, interpretar o que eles estão falando. Isso é um privilégio. É isso que Deus dá a mim e a você.
As pessoas estão se matando aí fora, trombando aí fora, sem direcionamento, sem saber de onde veio e para onde vai, sem ter ferramentas para lidar os conflitos existenciais hoje. E Deus conta para nós, toda semana que nós nos encontramos, como enfrentar esse negócio. Todo dia. Todo dia que você abre a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, numa ação sobrenatural, traz ao meu coração a perspectiva daquilo que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, como que ele vai lidar, como que eu vou lidar com essas situações que estão acontecendo. Essa é a linguagem de Deus, irmãos. E não é para todo mundo esse negócio, somente para aqueles que têm esse chamamento especial de Deus, esse espírito habitando nele, para abrir a mente dele, para ele entender esse negócio. Então a Bíblia tem essa questão. Não é só ler a Bíblia. Não está aqui, irmãos, sem Deus contido o conhecimento. Sem Deus, isso é um livro como qualquer outro livro histórico. Mas com Deus, esse livro é e continuará sendo a palavra do Criador, do fabricante, o manual do fabricante, dizendo qual o relacionamento do fabricante com o que foi fabricado, como que funciona todo esse processo, o relacionamento de assistência técnica com aquele que foi criado e com o Criador. Deus não faz como as montadoras. Nos abandona após 10 anos do lançamento do carro. Né? Legalmente, as montadoras de automóveis só têm 10 anos para fornecer peças para reposição. Depois de 10 anos, já era. Né? Já era. Se não aparecer um aí que vai fazer uma peça made in Paraguai, para você comprar lá, que é chamado de paralelo, né? Põe e estraga, não é a mesma coisa. Né? Então, se não aparecer ninguém, você está abandonado. Deus nos criou, deixou o manual dele escrito, revelou o manual dele em linguagem humana, com todas as realidades do nosso dia a dia, e ele nos dá assistência 24 horas por dia, e não tem nenhum atravessador, você pode falar com ele diretamente. Se você entra em parafuso, diga: Senhor, essa máquina está entrando em parafuso, eu sei que o Senhor não me criou para isso. O que eu faço? Quais os caminhos a serem tomados? Se o Senhor não quiser me falar diretamente, não precisa, eu nem quero, porque senão eu vou morrer fulminado. Mas me fala pela tua palavra, eu vou ler a tua palavra, eu vou hoje ao culto. Eu vou ao culto hoje. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar, por intermédio da pessoa que está lá, fala ao meu coração, Senhor, porque amanhã eu vou tomar uma decisão e eu quero a orientação do Senhor com relação a isso. Então o que Deus faz? Deus fala. E aí vem a ação do Espírito Santo. Eu consigo entender o que ele está falando. Você já foi a alguma reunião grande assim, mesmo no nosso nível aqui, 300, 400 pessoas, e entendeu que Deus falou diretamente para você, e como se não tivesse ninguém lhe ouvindo, isso, ninguém mais com você, e Deus falou assim: é para você, Mauro, esse negócio, saia daqui e faça exatamente o que você acabou de ouvir. Já ouviu isso? E aí você fala com o pregador, veja o que é o negócio. Olha, quando o senhor falou isso aí, o pregador fala assim: puxa vida, quando foi que eu falei isso que o Mauro falou? Você não lembra. Por quê? Porque Deus traduziu, o Espírito Santo de Deus traduziu aquilo que foi dito lá para o seu coração na linguagem das suas necessidades. Tem uma senhora, esposa de pastor, eu atendi o casal essa semana passada. Ela disse para mim assim: pastor, quando o senhor falou assim que São Carlos não seria a mesma com a nossa presença, eu disse: gente do céu, não me lembro de ter dito isso para essa mulher. De verdade, irmãos, não me lembro. Porque eu não sou hoje eu não sou mais, eu era assim.
Hoje eu não sou mais. De chegar para a pessoa e dizer, para você tal. Não, não faço isso mais hoje. Hoje eu deixo por conta do Espírito Santo, porque eu quero atingir mais gente. Né? Então, ela falou isso. Então essa é a tradução que o Espírito de Deus faz ao nosso coração daquilo que está sendo dito. Ele fala segundo a minha necessidade. Porque quando é que nós estamos, irmãos, aptas a ouvirmos? Quando a coisa está sendo dita, supra uma necessidade que eu estou tendo. É isso. Por que você fica sentado lá na cadeira do dentista com a boca aberta 2 horas? Se você achasse que os seus dentes estavam perfeitos, você não estaria lá não, você não fica. Dói, você levanta de lá, dói. É complicado esse negócio. Hoje eles estão fazendo cadeiras fantásticas. Tem até massagem, né? Você fica lá, fica fazendo massagem. Agora você paga por isso, hein? Não precisa se preocupar. Então, mas por quê? Sua necessidade leva você a... E o Espírito faz isso. Então, essa é uma das primeiras realidades. Você precisa do agente de Deus para gerar isso no seu coração. Segunda realidade, demora. Demora. Para o Espírito Santo de Deus esculpir em nós aquilo que Ele quer que sejamos, leva tempo. Com raríssimas exceções, acontece de um dia por outro. Esse um dia por outro deve ter assim uns 1000 dias. Porque para Deus, um dia e 1000 dias é a mesma coisa. Deus não está preso a esse espaço que nós chamamos tempo e espaço. A esse parêntese, chama tempo e espaço. Então muitas pessoas abandonam a instrução do fabricante porque queria aprender logo imediato. Como a gente faz com o computador, faz com a televisão, com o celular. Não, quero usar isso logo. Então você lê por cima, aonde está aquele negócio da partida, pula por tudo. Cuidado com a água da bateria, cuidado com o fio tal, cuidado com o fusível, não sei o que é da partida. A palavra de Deus, ela é a conta gotas. Crescimento, essa realidade de Deus é a conta gotas. Então o que nós temos, irmãos, nas mãos? Nós temos aqui algo que os gerentes, os gestores estão procurando para suas empresas, Deus já deu à igreja. Só que nós abandonamos esse conhecimento. Nós abandonamos esse conhecimento. Abandonamos de tal maneira, irmãos, que nós criamos os profissionais da área. Ou seja, se a igreja não vai bem, vão mandar o pastor Ezequiel embora. Essa igreja fez isso várias vezes. Nesses quase 150 anos, essa igreja fez isso várias vezes. E muitas vezes, do outro lado também, o cara, vou largar essa igreja, porque essa igreja não vai. Foi embora. Olha, a metade dessa igreja dá e a outra metade não dá. Então, se a outra metade quiser ir comigo, eu estou indo embora. Isso aconteceu aqui, muitas vezes. Muitas das igrejas que estão à nossa volta foram racha dessa igreja aqui. Né? Eu nem quero falar da IPI, porque a IPI, eu acho que rachou muito mais do que essa nossa aqui. Mas também ela foi fruto de um racha. Então, às vezes, nós queremos culpar o outro, culpar o líder, culpar os membros de uma realidade que não está acontecendo. Mas qual que é o problema? Nós não estamos lendo o manual do fabricante, como é que ele quer que a coisa funcione, irmãos. O que Deus quer, desde o princípio, é que haja interdependência. E aí, é um conceito, irmãos, que a gente está tentando hoje, que eu sei que as empresas estão tentando hoje, passar isso para as pessoas, eu sei disso. Eu vou em palestra de empresa, eu assisto palestras de empresa. Eu leio livros de pessoas que estão gestando empresas. Esse 8º hábito é isso. Né? Então, várias pessoas estão tentando incutir na cabeça secular um conceito bíblico.
Enquanto a igreja tem esse conceito bíblico de graça, desde sempre, e está descartando isso. E quando a igreja descarta essa realidade, a igreja não tem duração, irmãos. Se nós não aprendermos, irmãos, nós vamos, no futuro, dizer assim, olha, isso aqui foi construído no pastorado do pastor, aquele tempo que foi o tempo legal. Isso não pode. A vida da igreja não pode estar sobre um líder. A vida da igreja tem que ser a sua vida. O líder deve chegar para ser mais um, para fazer aquilo que a igreja está fazendo. Se nós, irmãos, não aprendermos isto, nós vamos viver assim, sobe e desce o tempo todo. E aí a gente vai ficar com aquela impressão de que tempo bom foi o meu. A igreja não tem essa interação permanente. Que a interdependência, ela constrói isso, irmãos. Por isso que ela dá segurança. Por isso que ela dá conforto. Ela deixa você tranquilo. O que será quando esse camarada for embora? O que será quando fulano deixar isso? O que será quando... Não pode acontecer isso, irmãos. Nós temos que ter essa realidade permanente e não circunstancial. A interdependência, ela gera segurança permanente e não circunstancial, enquanto passa o pastorado de fulano. Enquanto a gestão de ciclano está, quando nós ouvimos, irmão, quantas empresas nós presenciamos que enquanto a pessoa estava, o que criou o negócio, o que sonhou o negócio, o que engravidou do negócio, permaneceu na liderança, a empresa permaneceu. Quando ele sai, a empresa vai para baixo. Eu me lembro, irmãos, de encontrar Rolando, como é que é o nome do presidente da TAM, que morreu? Rolim. Quantas vezes eu ia porque eu morava no Recife, e fiz essa viagem Recife-São Paulo muitas vezes. Ele estava na porta do seu avião, cumprimentando e dando o cartão pessoal dele. Quem faz isso? Eu não vejo nenhum executivo nenhuma empresa fazendo isso depois. Aí qual que era o medo? Eu não sei qual a situação da TAM, mas eu sei que ela está devendo muito, como todas as empresas aéreas no Brasil. Mas enquanto ele estava na liderança da TAM, a TAM se constituía uma das mais bem administradas a empresa de aviação do mundo. Dava prazer entrar na TAM. Tapete vermelho, aquilo aqui te dava um negócio. Você entrava, aquelas moças bonitas, eu acho que esse era o primeiro, o número 1. Tem que ser bonita, alta, tem que ser bonito, sarado, para ser garçom aeronáutica, do ar. São garçonetes, com especialização. A pessoa não pode carregar sozinho essa coisa. A igreja não pode, Deus não deixou isso. E lá em Êxodo, nós temos o gigante. O gigante Moisés. Olha lá o que diz o texto. E acontecia, Êxodo 17, 11 a 13. A minha tradução que está aqui deve estar diferente. Deixa eu pegar aqui. Porque senão eu vou ler aí eu coisa... então, está diferente mesmo. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro.
Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Ameleque e o seu povo a fio de espada. Olha aqui, isso aqui é um marco. Quando Deus diz assim, o líder e os liderados precisam uns dos outros. Como isso é bonito nessa história de Israel, irmãos. Moisés o figuraça. Moisés estava agora envelhecendo. E o texto deixa-me parecer que Moisés comeu além da conta. Servo de Deus, irmãos, também, irmãos, podem pecar na gula. E tem até assim um negócio, é uma piadinha, que muito como é que é? Muito sem gosto, né? Sem graça. Que diz, comi como padre, eu comi como pastor. Porque esse pastor come muito mesmo, irmãos. Come muito mesmo. Eu acho que eles não têm comida. Não sei o que acontece. Come muito. Eu fico abismado de ver pastor comer. Seminarista. Come demais esses caras. Eu fico pensando assim, Deus, qualquer dia desse vai estourar o botão do paletó desses caras. Pode olhar. Põe 10 pastores, 9 são gordos. Pode olhar, barrigudos. E aí, resolveram falar um negócio que chama-se calo do púlpito. Púlpito não faz calo, irmãos. Eu nem encosto aqui. Tem esse negócio de calo. Isso chama-se garfo mesmo. Isso é gula. Vocês lembram de uma propaganda de um macarrão? E eles põem lá os pobres dos padres. Isso é só porque não deveria. A Igreja Católica tinha que proibir esse negócio. Aí tá lá os freis, né, que para mim são agustinianos, com aquelas mantas aqui lá assim, então estão lá comendo, e aparece uma voz assim, diz assim, olha a gula, aí o padre olha e faz assim, olha a massa, Senhor. Lembra disso? Então, aí fica passando, então quando eu vejo assim, que diz assim, Moisés estava com seus braços pesados, eu tenho 2 leituras disso, ou ele comeu demais, ou ele está muito cansado. Porque é das duas uma. Mas Eli caiu de costa, Eli era gordo. A Bíblia diz que ele era gordo, Eli era gordo, o profeta, sacerdote. Ele era gordo, a Bíblia diz que ele era gordo. Moisés, eu ainda vou dar a chance da dúvida, o direito da dúvida, que a gente precisa de dar para o cara que nós não conhecemos. Então eu estou pensando que Moisés, esse líder, esse camarada que viveu 120 anos, não foi um gordinho. Não quero pôr isso na cabeça. Mas que ele pesou. Às vezes, por exemplo, eu estou impetrando a bênção, e primeiro, às vezes eu estou orando e estendo as mãos. Na oração. Aí o Espírito Santo quer falar muito, então eu falo muito. Então quando vai chegar o momento da bênção, eu estou assim, vai cair o negócio. Porque dói o músculo do braço. O braço, ele não foi feito para ficar assim, ele foi feito para ficar assim. A musculação do braço, por exemplo, quando você vai levantar um peso assim. O braço foi feito, você tem que esticar, você não pode carregar nada assim. Você tem que carregar assim. É porque a musculatura do braço, ele tem força, ele tem resistência para baixo. Ele não tem resistência assim, nem. Tem gente que carrega coisa assim, né? Você vê na rua, o cara vai morrer, isso aqui vai ficar tudo, e nem ficar com coisa no braço aqui, meia hora, 1 hora. Né? Das vezes Simone fala assim, estou com a dor no braço. Aí eu sei, você ficou com a Bíblia o tempo todo assim, ó. Então pode ver, quando eu vou conversar muito tempo, eu já deixo aqui. Quando eu colocar aqui, você pode falar, ele está com tempo para conversar comigo. Mas se eu continuar com a Bíblia na mão, você pode ter certeza que o tempo é de te ouvir ir embora. É um sinal que eu estou dando. Porque quando eu estou disposto a conversar, eu não vou ficar com dor no braço depois. Eu cuido do meu braço, como eu cuido da minha barriga também. Né? Então são coisas que a gente precisa aprender. Então o que aconteceu com Moisés? O gigante. Gigante não é porque ele está gordo não, irmão. Gigante
espiritualmente. Então ele era, irmãos, o para-raio da ação de Deus, porque ele era o líder constituído por Deus para governar e trabalhar aquele povo. Ele era a boca de Deus, ele era o braço de Deus, ele era as pernas de Deus. Então, aquela batalha, o seu substituto já estava em campo. Olha que coisa fantástica. Josué já estava assumindo o comando do exército de Israel. E Deus tinha dado a Moisés e a Josué a certeza de que aquela batalha seria vencida. Agora nós temos 3 departamentos dessa batalha a ser vencida. Aqueles que batalham no campo, aquele que é o para-raio de Deus, para a bênção da coisa, e aqueles imediatos que estão ao lado dele. Que vai acontecer lá no campo, o que estas pessoas nos bastidores estão fazendo. A vitória lá do campo, da sua casa, do seu trabalho, da sua vida espiritual, lá na batalha, onde a coisa está acontecendo, tem a ver comigo e com as pessoas que estão comigo aqui. E todos nós, interdependentes, precisamos um do outro. Não há na vida da igreja vitória sem isso, irmãos. Homens e mulheres dispostos a irem para o campo, empunhar a espada, reconhecer os seus inimigos, reconhecer que a vitória já lhe foi dada. E o homem de Deus, o para-raio de Deus para aquela realidade espiritual, acontecendo como líder do Senhor na vida dessas pessoas, e outros líderes em volta desse homem para ajudá-lo, fortalecer a sua carne, fortalecer o seu dia a dia, para que a bênção chegue. Para que a bênção chegue. Olha, Josué não era menor do que Arão e Hur. Arão é o irmãozão. É aquele que Deus diz assim, para onde você for, Moisés, Arão vai estar junto. Hur apareceu. Aí depois você até pode pesquisar quem é Hur. Josué é o substituto de Moisés. Veja que coisa fantástica. Esse substituto vai a campo para saber como é a batalha lá fora, porque daqui a pouquinho ele vai substituir a Moisés, ele precisa entender como é lá fora, para ele poder dizer para o povo como que é que Deus quer que eles lidam com isso. Numa interdependência absoluta. A vitória veio porque 2 do lado dizem assim, gente, vamos pôr esse homem sentado. E vão segurar o braço. Ora, Arão, você segura daí, eu seguro daqui. Eu não sei. Você não pensa que eles fizeram isso? Claro que fizeram. Eles eram tão gente quanto eu e vocês. Enquanto a batalha durou, eles estiveram juntos. Ao princípio, irmãos, a interdependência é o conceito que rege as relações entre os indivíduos, onde um único indivíduo é capaz de, através dos seus atos, causar efeitos positivos ou negativos em toda a comunidade. A interdependência é a consciência de que o todo depende de um único indivíduo. E cada indivíduo depende do todo para existir. Vou dizer de novo. A interdependência é a consciência de que o todo depende de um único indivíduo e cada indivíduo depende do todo para existir.
Ou seja, o que Arão e Ur pensa, gente, esse negócio aqui, vão morrer todo mundo lá no campo. Josué, nós vamos perder Josué e todo o exército lá no campo de batalha, se nós não fizermos alguma coisa aqui. Ou seja, todo mundo dependia de Moisés para a vitória. E Moisés dependia de todo mundo para a vitória. Logo, dois que estavam imediatos assim, podemos fazer uma ação aqui que vai melhorar a vida de todo mundo. Então, um de um lado, outro do outro. Um segurou o braço direito, outro segurou o braço esquerdo, a mão toda, irmãos, até ao anoitecer. Olha aí. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Gente, a vitória não vem imediatamente. Não vem imediatamente. Essa interdependência, ela precisa ser aprendida, porque se nós quisermos ser a igreja que Deus quer que sejamos, amanhã, nós temos que reaprender a interdependência. Nós temos que aprender que eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, nós dependemos uns dos outros e todos nós dependemos do Senhor. Se alguma coisa não está funcionando nessa igreja, a culpa é sua também. Se nós estamos, irmãos, dependendo de um som, de ser desgravados, é porque tem alguém com dom de tocar aqui dentro que não está exercendo sua função. Se nós precisamos de alguma coisa ser feita, uma das coisas bonitas que o irmão Miguel fez. Está vendo que o jardim, os meninos cuidavam, os barones, a Raquel e o Ivo mandava a equipe deles aqui para limpar o jardim. E eles são muito, eu acho que eles não cobram, né, irmão Mané? Eles não cobram. Eles mandam a equipe deles, vem aqui, eu acho que em meio-dia eles fazem toda a limpeza e vão embora. Aí o irmão Miguel, e eles só mandam quando tá folgado lá. Eles não têm essa obrigação também. E o irmão Miguel viu aquele negócio tudo sujo aqui. Aí chegou para o Mané e disse, Mané, que jeitão dele. Eu não tenho nada para fazer lá em casa, eu estou querendo fazer alguma coisa. Eu posso vir aqui cuidar do jardim? Dá uma olhada no jardim. Se você não prestou atenção, dá uma olhada. Dá uma olhada lá fora. Mudou. Porque o Igor e a Raquel mandam os seus funcionários fazer isso. E eles vêm porque está sendo pago para fazer isso. O irmão Miguel é servo do Senhor e está aqui cuidando da igreja. Dá uma olhada. Então, quando nós nos interdependemos, a coisa acontece em todas as dimensões, irmãos. E o que é gostoso, olha minha princesa, o que é gostoso, irmãos, é que isto é voluntário, não precisa mandar. A coisa flui quando você não precisa mandar. Você olha e fala assim, olha, aqui é o meu lugar e eu gostaria de assumir o meu lugar no corpo. Assume. Você não ficou distribuindo quando nasceu, a mãe começou pondo um rim de um lado, outro, a sua função é filtrar água, o pelinho do nariz é filtrar o picumã do fogão a lenha. Então, não falou isso. Ou dos carros lá em São Paulo, agora são os carros. Não, já veio prontinho, a coisa chegou voluntariamente. O olho faz a sua função, os rins fazem a sua função, os pelinhos aqui do nariz, não fica cortando esse negócio, irmãos. Só pode os que sair para fora. Porque tem gente que mete a tesoura lá dentro e tem gente que corta tudo. Você está prejudicando os seus pulmões fazendo isso. Esse pelinho, ele é duro mesmo. E ele é molhadinho. Para ele pegar
toda a poluição que não pode ir para o seu corpo. Foi Deus que fez esse negócio. Então, irmãos, isso dá a mim o seguinte, não tem ninguém insignificante. Eu olho para o rim e falo, você é o cara. Mas eu olho para o pelinho do meu cabelo aqui do nariz e falo, você é o cara, meu. Eu tenho uma bronquite tremenda. Agora você imagina se não fosse você na minha vida, cara. O que passaria para dentro desse negócio? Eu sei que vocês não têm muito isso, mas na minha época de criança, nós estávamos falando ontem na mesa algumas coisas da pobreza. Tem gente que fala assim, eu não gosto nem de lembrar dessa época, eu gosto. Porque quando você se lembra de onde você veio, você agradece a Deus por onde você está. Que você pode não estar onde todo mundo está, mas você está num lugar que você não estava. Não é? Muito melhor. Então, eu me lembro quando eu ia lavar o nariz de manhã, não era em água corrente, era naquela bacia esmaltada, branquinha, que cada um tinha uma quantidade para lavar o rosto. Ali você escovava, lavava o rosto, suava o nariz. Então, por causa daquela lamparina, Ó, minha princesa, oi, meu bem, eu vou levar você para casa. Seu pai lá em casa está acabando, a menininha, você não quer ir para casa? Eu vou conversar depois com seu pai sobre essa adoção permanente aqui. Você é a minha princesa. Então, irmãos, na lamparina, você ficava estudando com a lamparina ali, aquela de querosene, ia tudo pro nariz. Aí quando você suava o nariz, caía aquela bola de carvão assim no chão, né? Então os pelinhos do nariz é que seguraram esse negócio. Né? E se você vai em São Paulo e depois você entra naquele banho gostoso, com aquele chuveiro no último assim, que é muito de água, dê uma suada para você ver, a mesma coisa. Só que agora o negócio é complicado. Então Deus nos fez assim e Ele organizou sua igreja nesse sentido. Quer água, meu bem? Quer? Vou tomar. Isso. Isso. Só isso, bem. Então, irmãos, nós vamos domingo que vem continuar. Porque isso aqui é só a introdução. Você está sendo filmada bem lá. Olha lá, o tio Mané está te filmando lá. Fica bonitinho de lado aqui para você sair na televisão lá. Olha lá o tio Mané lá em cima te filmando. Ó. Irmãos, nós tivemos 8 pessoas em Araraquara, 2 em Ribeirão Preto, 2 em São Paulo, 1 em Manaus e 1 em Campinas. Que Deus abençoe ricamente. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por esta manhã. Nós te louvamos, ó Deus, pela a maneira como o Senhor nos constituiu. Organismo vivo, individualmente, como pessoa. Organismo vivo, que é a tua igreja, como pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, para funcionarmos, trabalharmos conjuntamente, para o crescimento do todo, para o conhecimento do Senhor e para a sua honra e para a sua glória, a fim de que outros possam também conhecê-lo e assim, ó Deus, experimentar a realidade maior do cuidado paternal do Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa aqui nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, por cada um que esteve conectado conosco via internet. Teu Espírito invada as nossas vidas e produza os frutos da eternidade. Acompanhe-nos, ó Deus, durante esse restante de dia, à noite, na celebração da comunhão com o Senhor, que possamos estar aqui de volta, alegres, felizes, realizados, por termos um Pai tão maravilhoso, um Deus tão grandioso
como o Senhor. Muito obrigado, Deus, por isso. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Vamos